Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast e nós vamos falar sobre Bitcoin. O Bitcoin ele rompeu a máxima histórica, ele está em 90 mil e eu resolvi fazer um vídeo sobre porque eu vou tentar fazer vídeos sobre coisas que estão em alta e porque eu vi que isso funcionou muito bem com a questão do Arthur Petri, mas eu não fiz, a minha intenção inicial não era fazer um vídeo sobre o cara. A minha intenção inicial não era fazer um vídeo sobre... eu vou fazer sobre eles para viralizar, para fazer sucesso. Não era porque eu realmente queria falar sobre, porque eu entendia sobre, eu já falava sobre eles antes, e é o que eu vou tentar fazer agora também com o Bitcoin, que é outro assunto que está em alta e eu entendo também. E eu não sei se no futuro eu vou acabar falando sobre coisas que eu não entendo nada, provavelmente não, mas eu vou tentar ter esse equilíbrio de falar de coisas que eu gosto e ao mesmo tempo estão bombando de alguma forma. Enfim, o Bitcoin ele está em 90 mil e isso me fez... eu já devo ter falado disso em outros programas, mas eles tiveram pouca visualização, então não custa falar de novo. Porque eu contava uma história, né, nesse mercado, que ela começou... Na verdade, ela começou em 2017. Ela começou em 2017. Em 2017 eu já estava louco para comprar. Só que em 2017 eu sofri um acidente. Eu tinha uns 5 mil e eu sofri um acidente. Todo esse dinheiro foi para médico, essas coisas, porque a gente vive no Rua BR e o cara que tinha me atropelado de moto, ele não pagou e a polícia simplesmente falou: esse cara é perigoso, não compensa ir atrás dele. Basicamente foi isso que aconteceu. O dinheiro foi pro ralo. O pouco que tinha sobrado, eu não sei porquê, mas eu não investi. No fim das contas, valeu a pena não ter investido, porque se eu fosse investir, ia ser lá em dezembro de 2017, que foi exatamente onde aconteceu a alta, né, o topo da alta. Eu vou ver se eu deixo um gráfico extenso para vocês verem o histórico do gráfico como pano de fundo do programa, para ajudar a analisar essa situação. Mas, de qualquer forma, o que aconteceu? Beleza. Ele estourou, eu nem fiquei sabendo que ele explodiu, porque eu estava absolutamente cuidando dos meus problemas, me recuperando do acidente, passando por crises pessoais por causa do acidente e de outros problemas de quem é jovem demais. E beleza, né? Não dei muita bola, nem soube que tinha estourado, nem sabia o preço, nem sabia que ele tinha valorizado 20 vezes. Mas eu lembro que lá por junho, julho de 2017, o Bitcoin ele já estava muito barato. Ele custava acho que coisa de $300 ou R$300, eu não lembro direito agora. Eu acho que era 300 ou $400, enfim. E aí eu ia comprar, não comprei e beleza, né? Daí chegou 2018, eu estava num ano bem meia bomba, não estava trabalhando, na faculdade estava levando com a barriga. Meus empreendimentos paralelos, que eu já cheguei até a vender doce na faculdade, na rua, tinha parado porque eu só revendia, não sabia fazer para vender. Queria até começar esse projeto de eu mesmo fazer os doces e vender, mas nunca coloquei em prática. E, enfim, foi um ano bem meia bomba, onde eu ia empurrando as coisas com a barriga e não botava nada em prática, né? Beleza. Chegou 2019 e continuou na mesma coisa, mas no meio do ano eu consegui um trabalho, consegui começar a juntar uma grana, era menos que um salário mínimo na época, ou um salário mínimo, alguma coisa assim, e beleza, né? Assim que eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu me propus a fazer foi colocar o dinheiro em Bitcoin. Eu lembro que assim que eu soube que eu ia começar a trabalhar, eu já estava sacando, eu já estava acompanhando, eu já sabia que, nossa, se valorizar o tanto que eles estão falando que está valorizando, cara, não tem como eu estar de fora. Se eu estiver de fora, eu vou ficar muito frustrado. Então eu comecei a juntar dinheiro, e aí beleza, né? Eu não sei como é que eu conseguia, nessa época eu namorava, né? Então eu juntava metade do meu salário, era um salário mínimo. Eu juntava exatamente, eu ganhava R$1.000 em 2019. Eu não sei se isso já era um salário mínimo ou era um pouco maior que um salário mínimo, mas enfim, eu ganhava 1.000, eu juntava, me propus, eu vou juntar 500. Eu morava na casa da minha mãe, então não era um problema juntar esse dinheiro. E os outros 500 eu conseguia gastar com besteira, conseguia viajar para ver a minha namorada, na época eu namorava, e conseguia fazer
os 500 reais sobrarem e aportava. E no começo eu lembro que eu não sei se eu colocava 200 em Bitcoin e 300 em real. Era mais ou menos isso que eu fazia. Tipo, eu colocava 200, não vou me arriscar tanto também, vou colocar só 200 em Bitcoin e 300 eu vou deixar na poupança. Eu não sei em que parte eu simplesmente virou alguma chave que eu pensei, cara, eu tô meio meia bomba, sabe? Por que eu tô colocando tão pouco em Bitcoin se eu tenho tanta fé que ele vai valorizar tanto? Então eu resolvi começar a colocar realmente todos os 500 em Bitcoin todo mês. E eu fui fazendo isso religiosamente, mês a mês, desde julho a agosto de 2019. Agosto, setembro de 2019, porque antes disso eu tinha que resolver alguns problemas. Meu computador estava todo zoado, tinha um monte de coisa que estava todo zoado na minha vida. Então nos primeiros meses eu usei o dinheiro integral para dar uma resolvida na minha vida. Resolvendo a minha vida, eu comecei a aportar pelo menos metade da minha grana. E assim foi. E ainda achava tempo para ver namorada e tudo mais. E mesmo assim eu consegui juntar a grana, né? E eu tô percebendo, vocês devem estar percebendo que eu tô focando muito nessa tecla de namorada, sabe? E aí vocês devem estar pensando, nossa, mas o cara tá falando de namorada, o cara quer muito mostrar que tem namorada. Na verdade, não. Mas é que ela, ela teve um papel fundamental na decisão, na minha decisão financeira, que daí em 2020 eu tava com ela. E era bem desgastante esse nosso relacionamento, porque eu tinha que ir para a cidade dela para ver ela toda vez. A gente tinha que ficar em hotel se a gente quisesse ter algum nível de privacidade. E era caro. Por isso que eu digo que eu não sei como é que eu conseguia fazer sobrar sempre 500, porque ir ver ela, por mais que ela fosse uma pessoa simples, por mais que ela aceitasse coisas simples, o que é difícil, ter que pegar ônibus, ter que pagar um hotel para ter um pouco de privacidade com ela, tudo isso era caro, mesmo que ela fosse uma pessoa simples. Então além da viagem ser cansativa e tudo mais, mas por algum motivo que eu não sei explicar, eu conseguia fazer o dinheiro render. Eu só podia ver ela tipo 2 vezes no mês no máximo, mas fazer o dinheiro render. Mas aí chegou 2020, a gente teve umas treta porque eu acabei não indo na formatura dela, foi pau no cozice minha, mas eu trabalhava em turno, então tipo, eu ia meio que ter que ir virado pra formatura dela. Eu falei pra ela, não dá, não tem como, porque eu ia ter que viajar e tudo mais, e beleza, né? Após isso, ela me propõe um casamento, né? Não foi um casamento, mas ela falou, vamos morar junto. E eu tava propenso a aceitar, e aí veio, aí você começa a perceber que dinheiro, cara, não é só sobre dinheiro é sobre decisões, dinheiro é sobre abdicações, porque eu pensei muito, né, nossa, eu vou viver gostoso, vou ter uma mulher do meu lado, vou, sei lá, provavelmente não, mas o que eu tava pensando na época é, eu vou transar todo dia, esse tipo de coisa que passa na cabeça de quem é jovem. E enfim, só que ela ia morar, ia ser aquele esquema clássico que acontece com a maioria do brasileiro, que é um ou o outro vai morar na casa da sogra ou do sogro e por motivos óbvios isso não dá certo. Mas era o que ela tinha proposto e eu até me inclinei a aceitar, e é até engraçado porque eu tava bem no UFEP nessa época, né? Faz umas 2 semanas que eu tava nessa jornada, né? Que nessa época eu tava bem fissurado nisso daí, né? E aí eu resolvi, quer saber, eu vou descarregar uma antes de tomar essa decisão. No que eu descarreguei, do nada eu pensei, não, cara, não dá. Eu tava me inclinado a pensar, não, mas vai ser gostoso, mas vai ser muito legal. Quando eu descarreguei, eu pensei, não tem como. E eu até tinha conversado com a minha mãe, porque ela ia morar comigo e com a minha mãe, e a minha mãe meio que deu a entender que eu tava fazendo uma merda, mas ela deixou a decisão em aberto pra mim. Só que eu vi que realmente não dava. E se eu resolvesse trazer ela, é bem provável que eu não ia mais conseguir guardar esses 500 reais. E aí, você tá pensando, nossa, mas 500 reais é muito pouco. E realmente, 500 reais é muito pouco. Mas
quando se trata de mercado cripto, as coisas são exponenciais. Então, se o negócio valorizasse 10 vezes, era como se cada 500 potencialmente valesse 5 mil. Então não é como se eu estivesse aportando 500, é como se eu estivesse aportando 5 mil. E eu teria que deixar de aportar esse potencial 5 mil em prol de um relacionamento. Eu acabei não querendo fazer isso. Nessa época eu estava muito, por mais paradoxal que isso possa parecer, eu estava muito imbuído de como é que é? Desses assuntos Red Pill, MGTOW, que nessa época eles estavam muito em voga e estavam muito... Não tinha... Tipo, hoje, tipo, virou saco de pancada, virou piada. Muita gente aponta os defeitos, o que é bom, porque daí você não leva tão a sério essas coisas. Só que naquela época eu era mais jovem, não existia ninguém rindo dessas coisas de Red Pill porque era muito menos conhecido do que é hoje. E além de... mas por mais paradoxal que possa ser, eu estava em um relacionamento de 3 anos que não tinha muitos problemas mesmo consumindo essas coisas. Mas por consumir essas coisas, eu consegui sair do relacionamento. Tipo, eu não fiquei muito pensando, tipo, não, mas eu nunca mais vou achar alguém que nem ela e não sei o quê. Por consumir muito desse conteúdo, eu consegui sair sem ter muito medo de perder a outra pessoa. Porque eu acho que é muito ruim você estar num relacionamento e você ter medo de perder a outra pessoa. Porque a partir do momento que isso acontece, você é refém, né? Você é refém da pessoa. Porque ela pode causar o mal em você simplesmente por não querer mais você. Isso aí não é algo muito bom, mas também você não pode se fechar e virar uma pedra, porque senão fica aí o que está acontecendo hoje, que é um monte de gente envelhecendo sozinha e sei lá, quando eu era mais jovem eu escutava os caras, né, sozinhos, velhos, sabe, legal, mas não é legal não é legal, sabe, eu acho que o ideal é você achar alguém, você ter uma família, eu acho que é o ideal. Se não aconteceu, paciência, né, daí você tem que aprender a lidar com a sua solitude, com a sua solidão, mas é o ideal, mas nessa época eu não entendia isso. Mas, de uma forma, vamos colocar assim, por ideias erradas, eu acertei na decisão, né? Porque naquela hora não dava. Porque por mais que eu ainda acredite que você tem assim que buscar um relacionamento, se você fizer isso na hora errada, você vai se frustrar muito. E, beleza, né? Daí a gente terminou. Aí eu recebi um aumentinho no meu trabalho. E daí eu comecei a aportar 600 ao invés de 500. Eu tava era um trabalho que exigia bastante do meu sono, porque era um trabalho tranquilo, mas a carga horária ela mudava muito, sabe? Não era uma carga horária fixa, então às vezes eu tinha que trabalhar de tarde, às vezes de manhã, às vezes de madrugada. Então dormir era uma coisa que eu não tinha nunca um horário fixo para dormir. E com o tempo isso vai desgastando, né? Então eu lembro até que por setembro de 2020, outubro, eu tava pensando em me mudar para um lugar muito mais afastado, nem que tivesse que usar as minhas economias. Eu tinha guardado nesse ponto já uns 5 mil para ter um pouco de sossego, porque eu realmente estava muito difícil trabalhar aonde eu morava, porque tinha muito barulho durante o dia e eu precisava dormir de dia, de vez em quando, para trabalhar à noite. Mas enfim, passou, eu tive paciência, chegou novembro, chegou dezembro de 2020 e começou, né? Começou a grande alta e eu lembro até hoje, quando bateu 20 mil e eu abri o gráfico e eu fiquei... Nossa, eu me senti muito bem, eu me senti em um êxtase enorme, porque era uma coisa que eu vinha esperando desde o inverno de 2019. E aí você vê que 1 ano e meio depois, as coisas que você tanto batalhou, eu tinha abrido mão de relacionamento, eu tinha abrido mão de gastar todo o meu salário, eu tinha abrido mão de muita coisa. E tinha dado certo, era um sonho começando. E eu entrei em êxtase. E aí chegou 2021, rapidamente ele foi de 20 para 30, de 30 para 40. E aí aconteceu umas coisas muito malucas. Muito malucas não, mas assim,
a minha vida ela melhorou muito nessa questão. Porque o que aconteceu? Eu achava que eu ia sair do serviço, que era um serviço por contrato, eu achava que eu ia sair lá para março de 2021. E, de fato, eu tive até o meu último dia de trabalho, beleza, né? Eu achei realmente que eu ia sair. E aí os caras me ligam, né? Falando, tipo, olha só, por causa da pandemia, a gente vai precisar de você por um pouco mais de tempo. Você tem interesse? Eu falei, sim, eu tenho interesse. E aí o que acontece? O outro cara, como ele... Aí você vê outro negócio, né? O outro cara que estava trabalhando comigo, eu tinha um colega que ele tinha a mesma hierarquia que eu, né? Ele saiu, tipo, ele já pediu as contas, ele saiu descaralhado buscando outro trabalho porque ele tinha tipo uns 3 cartões de crédito e ele ganhava um salário mínimo que nem eu. E ele falava pra mim, não, eu ganho salário mínimo, mas com os cartões de crédito eu consigo gastar 4 mil por mês. Eu ouvia aquilo e pensava, não, muito louco, loucura demais, não. Mas enfim, eu só escutava o cara pensar, então tá, né, então tá bom. E aí quando chegou esse momento, o cara ele pediu as contas e como ele pediu, aí não dava mais pra voltar. Que era um serviço, era meio que um concurso temporário, então se você pede para sair, não dá mais para voltar. Não é que nem iniciativa privada, que você consegue voltar depois de um tempo. Tipo, você sai assim, de boa com o dono e fala, sei lá, eu vou para outro país, ou eu vou tentar empreender, se não der certo, você me contrata de novo, contrato, de boa. Não é assim, quando se trata do Estado. Então, não dá mais para eu contratar o cara. Então, como eu saí pela porta da frente, eu não pedi as contas, dava para me manter, porque tecnicamente eu não tinha ainda encerrado o contrato. Tipo, eu achei que tinha terminado, mas veio aquele negócio por causa da pandemia, e é como se eu não tivesse encerrado. Então, eu só continuei. Eu só tinha que responder ele se eu queria mesmo continuar. Queria e foi, né? Então, a partir daí, por que eu tô falando isso? Porque daí, a partir daí, eu parei de rotacionar. Eu pude trabalhar só no período da tarde. Então eu estava vendo meu patrimônio subindo, eu estava trabalhando só em um período. O emprego nunca foi difícil, sempre foi algo muito tranquilo. O que realmente dava problema era os horários malucos que eu tinha que fazer, mas quando isso se resolveu, ficou um emprego muito tranquilo. E, enfim, eu tava ganhando dinheiro. Chegou um momento que, tipo, eu consegui parear. Tipo, se o Bitcoin estava 30 mil dólares, isso significava que eu teria mais ou menos 30 mil reais. Se o Bitcoin estava a 50 mil dólares, isso significava que eu tinha mais ou menos 50 mil reais. Eu consegui chegar nesse nível. Só que aí, isso aí foi mais pro final de 2021. Daí chega a outra parte da história, né? Então o que acontece? Chegou nisso, né? Começou a subir e aí veio o primeiro problema. Que todo mundo tava falando que esse negócio ia para 100 mil. Não, porque vai para 100 mil, porque 100 mil é isso aqui, não sei o que, vai para 100 mil, vai para 100 mil, vai para 100 mil. Beleza, vai para 100 mil. Aí, eu botei na cabeça que eu só venderia quando chegasse a 100 mil. E teve a primeira alta, chegou a 68, 65, chegou a 60 e tantos mil, e daí ele caiu, e aí ele caiu até 30 mil e ele voltou a subir para 60 mil. E esse foi o grande problema, porque ele fez um negócio que ele nunca tinha feito antes. Porque todas as outras vezes ele tinha feito esse movimento, só que ele subia, aí ele corrigia para metade e ele subia mais 800%, 1000%. Ele fez isso em 2013, ele fez isso em 2017. Então todo mundo pensou que ele ia fazer isso. Que ele ia para 100 mil, para 300 mil, entendeu? O pessoal começou a exagerar, eu comecei a acreditar. E nessa época eu escutava muito o tal de Augusto Bax. Hoje eu não escuto, mas eu já não levo mais tanto a sério, eu aprendi a lição. E o que acontece? Ele acertou nessa. Ele falou, vai cair para metade e depois vai subir. Então eu vendi metade de tudo que eu tinha em cripto no primeiro topo. Então eu acertei o primeiro topo. E aí caiu e eu acertei, eu comprei tudo de novo no fundo.
E nisso aí, se não me engano, eu tinha acumulado 0,15 bitcoins. Mas, o que acontece? Subiu de novo, voltou para 60 mil. E nessa época, eu já estava com uma mentalidade muito mais hedonista. Eu tinha reencontrado um amigo de infância, comecei a descaralhar com ele. Eu era um cara muito caseiro, comecei a sair mais, até por influência dele. Daí com ele eu encontrei conheci um outro cara também. Então a gente formou meio que um grupo, né? Uma coisa que era, eu não, já tinha, o último grupo que eu tinha sido da faculdade, que eu tinha já a minha turminha, eu tinha um amigo, tinha minha namorada, e a gente era uma turma também, né? Aí depois do acidente, tipo, foi cada um pra um canto, só sobrou a namorada e depois ela também, a gente se separou, e eu tava sem ninguém, eu tava sozinho, eu tava na minha, não pegava ninguém, não tinha amigo, eu tava na minha, tava zerado, tava sozinho. Aí apareceu esse amigo, eu formei uma turminha nova, comecei a zaralhar, comecei a curtir, pensando, eu estou rico, eu sou o rei, nada pode me parar, eu sou invencível. E beleza, né? E isso aí foi lá pelo inverno de 2021. Aí beleza, né? O tempo foi passando, a gente foi curtindo a vida, fazendo merda e aproveitando. E eu tava me sentindo muito bem. Eu olhava para meu patrimônio, ele só subia. Nessa altura eu já tinha mais de 60 mil, 70 mil reais. Para quem um ano atrás não tinha nem 7 mil, era muita coisa. Eu pensei, eu sou rei, eu sou muito foda, nada pode contra mim. E aí eu lembro, isso daí é muito interessante, que, nossa cara, eu posso dizer que isso tem hoje, né, o pessoal mais novo aí tá falando de evento canônico e não sei o que, né? E evento canônico é tipo, tem uma história, o evento canônico é tipo o tio do Peter Parker morrendo, evento canônico é tipo o Android 16 sendo morto na frente do Gohan, sabe? São coisas que precisam acontecer para a história continuar o andamento dela. Então, tipo, todo Homem-Aranha, o tio do Peter Parker vai morrer, todo Homem-Aranha, tipo, é um evento canônico. Se isso não acontecer, mudou demais o negócio, entendeu? Sei lá, o Superman, o Batman, os pais do Batman morrendo é um evento canônico, por exemplo. São exemplos aí de eventos canônicos. E aí eu lembro até... O cara começou a usar uma furadeira, espero que não vaze. Vai vazar, mas fechando ali, acho que vaza menos. Eu lembro até hoje que eu vi um cara que eu acompanhava um cara que se chamava Viver de Renda, né? O nome do blog dele era Viver de Renda. E enquanto eu estava lá com os meus 70 mil reais, me achando um rei, um cara muito esperto, um cara muito inteligente, o cara tava com 25 milhões, 30 milhões, 32 milhões, porque o cara também tinha investido no Bitcoin. E aí uma das últimas postagens dele foi: turma, tirei tudo, pra mim, pô, que legal. Esses tempos eu tinha 10 milhões, por causa do Bitcoin agora eu tenho 32 milhões. Legal, estou saltando fora, estou tirando todas as minhas posições do mercado, estou indo embora. Boa sorte para quem fica, para mim não dá mais. Sou muito rico, não preciso correr risco. E é isso. Eu lembro que eu li aquilo e eu vi alguns comentários de gente falando: nossa, mas que cara burro, tirou bem no momento em que a bull run vai começar, né? Ou seja, o mercado ele vai começar a subir de verdade, né? E meio que eu não comentei, porque eu não sou de comentar, mas eu lembro que eu estava no banheiro do serviço e eu pensei comigo mesmo, porque eu estava lendo, tipo, eu fui cagar no serviço, não sei. Eu lembro que eu estava no banheiro, e daí eu estava lendo o blog dele no banheiro do serviço, e eu pensei, nossa, mas o cara vai perder a oportunidade de ficar muito mais rico, tá saindo agora. Mas fazer o que, né? Eu sei, eu vou ganhar bastante dinheiro. Ele é rico, né? Então ele pode sair agora. Alguma coisa você percebeu? Eu não lembro exatamente o que eu pensei, mas foi algo como: nossa, mas ele já tá saindo, ele está errado, eu estou certo, eu vou continuar.
E ele saiu lá para novembro de 2021, outubro de 2021 eu estava trabalhando, então era outubro, porque depois eu saí do trabalho. E eu lembro que eu estava me sentindo muito bem. Eu estava, tipo assim, eu ainda estava trabalhando, estava estudando para outros concursos, mas eu mentia para mim mesmo que estudava de forma séria, mas no fundo eu não estudava porque na minha cabeça eu era o gênio das criptos e eu ia fazer pelo menos os 200 mil. E hoje eu sei que 200 mil já não quer dizer nada, mas naquela época queria dizer alguma coisa. Tipo, hoje com 200 mil eu sei que malha mais compra uma casa e malha mais consegue um aluguel de R$ 1.000. Então assim, 200 mil não é tanta coisa. A não ser que você consiga alavancar. Tipo, pegar um ciclo do mercado cripto e transformar esses 200 mil em 2 milhões ou em 1 milhão, aí é alguma coisa. Mas enfim, eu tava tipo assim, aqui naquele mesmo de achei que não ia ser otário e fui otário. Era basicamente eu no final de 2021. E aí, se eu conseguir deixar o panorama do gráfico completinho, eu acho que vou deixar só o gráfico de 2021. Eu não sei se vou deixar inteiro. Eu vou tentar deixar inteiro também, porque depois vem a parte que realmente é um alerta para por algum motivo alguém cair de paraquedas aqui. Que é o seguinte. Chegou, né? Terminou 2021. Eu estava muito confiante, né? Aí, chegou 2022, eu já tinha saído do trabalho, então eu estava desempregado, mas na minha cabeça o mercado estava se preparando para decolar, sabe? O mercado ia decolar, o mercado ia, uau, sabe? Pelo menos 200 mil, entende? E eu lembro que o meu maior medo era perder o timing e não vender na hora certa. E esse medo ele era tão grande, pra você ver como o cérebro ele é filho da puta. Esse medo ele era tão grande, tão proeminente, que justamente por causa desse medo, eu meio que abafava esse pensamento, eu não sei exatamente como, mas eu lembro que começou a cair muito em 2022. E eu comecei a tomar algumas decisões erradas. Eu lembro que a primeira decisão errada eu vendi. Eu tinha tomado uma decisão certa. Tinha vendido. E ele começou a subir. E eu fiquei muito puto. Porque na minha cabeça era lua, né? E aí ele caiu de novo. E aí foi a minha condenação, porque daí eu comprei. Só que ele não caiu para subir mais, ele caiu para cair e cair e cair. Só que até então eu ainda tinha 0,15 bitcoins. Tipo, eu não tinha feito nenhuma cagada. A cagada foi feita, e aí eu percebi que realmente o bear market, que é o mercado dos ursos, que é onde o preço cai, ele não te vence porque ele cai muito. Ele te vence porque ele cai de forma demorada. Entendeu? Cara, uma pessoa normal olha para o gráfico do Bitcoin e ela vê um gráfico, ela vê números, ela vê estatística. Eu olho para o gráfico do Bitcoin e eu vejo a minha vida, eu vejo a minha juventude inteira naquele gráfico. Você aponta para a partir de 2017, para ser bem honesto, porque a partir de 2017 eu já estava com plano de comprar. Mas a partir de principalmente 2020 até agora, cara, você vai apontar para qualquer região do gráfico, eu vou conseguir lembrar de alguma coisa que estava acontecendo na minha vida pessoal. Tamanha intimidade que eu tenho com esse gráfico do Bitcoin. E se você falar uma data aleatória para mim, sei lá, 8 de outubro de 2023, 10 de dezembro de 2022, eu mais ou menos vou saber que tipo de movimento o Bitcoin estava fazendo, como é que estava o desenho do gráfico, mais ou menos. Eu não vou saber exatamente, mas mais ou menos vou saber.
sem precisar olhar o gráfico. Por causa dessa intimidade que eu tenho com esse gráfico, porque eu vivi esse gráfico. É muito louco você viver o gráfico. Você tá com aquele jogo há tanto tempo no negócio. E aí que tá. Em 2020 eu já tinha encarado uma queda enorme por causa da pandemia. E cara, eu vou ter que... Eu tô falando muito lento porque eu falo coisas que me trazem muitas lembranças, então é muito difícil eu conseguir acelerar a minha forma de falar quando vem muitas ideias. Então eu vou ter que acelerar esse áudio em pelo menos 20%, porque eu sei que eu tô falando muito lento, mas não tem como falar rápido, porque é muita coisa sendo processada. E, enfim, basicamente, em 2020 eu peguei a pandemia, peguei o gráfico, peguei a pandemia, eu peguei aquela queda enorme, que tipo, foram, sei lá, ele foi de 10 mil dólares para 3 mil dólares num espaço de tempo de, sei lá, 2 semanas, uma semana. E depois ele começou a subir. E ali eu vi que ele subiu e subiu e subiu. E eu achei que toda queda era assim. Era uma queda forte e depois ele ia subindo devagar. Eu não tinha pegado as quedas devagares. E quando eu fui pegar, eu tava iludido, então eu peguei a queda inteira. E quando eu percebi que eu realmente tinha sido feito de otário e não tinha vendido no topo, eu já estava no fundo. Que foi quando deu o negócio da FTX, que eu achei que ia cair mais. Olha só, eu fui achando que eu era inteligente, porque eu acompanhava os caras, eu acompanhava Augusto Beck, eu acompanhava criptomaníacos, porque eu sou diferente, porque eu sei. Eu fui burro. Eu consegui não vender no topo e vender no fundo. Eu não vendi no topo porque eu achei que ia subir mais, eu vendi no fundo porque eu achei que ia cair mais. Exatamente como um idiota que estava no mercado há 2 dias. E eu só não perdi todo o dinheiro porque eu não alavanquei. Eu não cheguei a ter esse nível de estupidez. E, enfim, eu vi o meu patrimônio subir de 7 mil para 70 mil e voltar para 10 mil, 12 mil. E aí, da mesma forma que eu estava me sentindo muito bem em relação a mim mesmo quando eu só via meu dinheiro crescendo, eu também comecei a sentir muito mal quando via ele diminuindo. E calhou também de enquanto meu dinheiro estava crescendo, eu tinha um trabalho. E quando ele estava o meu patrimônio derretendo, eu não tinha um trabalho. Então, quando você não tem um trabalho, meio que você perde a sua dignidade, sabe? Você não consegue se impor direito para as pessoas, porque no fundo você sabe que tem alguma coisa faltando em você, você não está sendo útil, você não está progredindo na vida, e no fundo da sua alma você sente isso. E isso atrelado a você ver o seu patrimônio derretendo, porque dinheiro é poder, né? Por exemplo, se a sua mãe, o seu pai resolve te expulsar de casa e você tem 50 mil guardado, você fica assustado, triste, mas você pensa, ok, eu tenho 50 mil reais, se eu fizer bastante força eu consigo viver morando mal, comendo mal, mas eu consigo viver aí com 1.700 reais, vamos colocar assim, por mês até achar alguma coisa. Então 1.700 por mês, 50 mil, tem uns 2 anos que eu consigo viver sem trabalhar até achar alguma coisa, até me especializar em alguma coisa, ou assim, poder procurar algum emprego com calma. Então o dinheiro te dá o poder de você não ficar completamente nervoso. Só que esse dinheiro que eu tinha, ele estava indo pro caralho, eu estava ficando mais velho, então eu estava retrocedendo nas coisas que eu tinha conquistado, mas a idade continuava indo, né? E foi uma época aterradora, e daí veio 2023, que foi pior ainda, porque em 2023, eu não sei o que eu fiz, mas eu não comprei, eu não deixei comprado, eu deixei em real, entendeu? Eu perdi as esperanças, eu não sei, eu não deixei comprado porque eu achei que ia cair, eu sempre ficava esperando a próxima queda para comprar. E daí essa queda nunca veio. E o negócio ele foi subindo devagar e eu não estava comprado.
Porque quando eu estava comprando em 2022, na esperança que o negócio subisse, ele não subiu. Então em 2023 eu estava escaldado, eu pensava, não vou comprar porque vai cair mais. E daí foi o ano que justamente ele subiu, só que devagar. O que me salvou é que eu recebi um dinheiro, uma herança, e eu coloquei essa herança em cripto. E por uma ironia do destino, o dinheiro que eu recebi de herança era mais ou menos o dinheiro que eu tinha feito na primeira alta. Seria o dinheiro que eu teria se eu não tivesse sido burro e mantido o dinheiro em Bitcoin. Seria o dinheiro que eu teria, mais ou menos, se eu tivesse vendido na hora certa. Então seria esse dinheiro extra que eu recebi seria como se eu tivesse ganhado uma segunda chance, tipo, ó, você fez merda, mas tá aqui mais ou menos a mesma quantidade de dinheiro que você teria. Aliás, a mesma quantidade não, metade. Mas assim, tá aí uma quantidade de dinheiro que você teria se você não tivesse sido arrogante e essas coisas. Aí eu peguei essa grana, coloquei, agora o dinheiro ele já duplicou. O Bitcoin que eu acreditava que ia bater 100 mil em 2021, ele vai bater agora, ou seja, foram aí de 2019 até foram 5 anos nessa estrada. Eu comecei isso, eu tinha mais ou menos 22 anos e agora eu tenho 27. Então olha o que uma decisão errada faz com a vida da pessoa. Eu fiquei 5 anos. Eu não vou dizer que foram os 5, porque desses 5, os primeiros 2 anos a coisa foi linear, foi pra cima. Mas eu fiquei pelo menos uns 2 anos e meio amargando percas de dinheiro, entendeu? Então as coisas boas que eu sentia, depois elas voltaram com juros de forma negativa, sentimentos ruins. Então agora eu não consigo ver essa alta e sentir êxtase, sentir alegria. Eu me sinto muito mais racional e aí que entra naquele ponto, né? Porque, olha só, na verdade nem tanto, porque pelo menos em 2020 eu lembro que o Biden tinha ganhado e mesmo assim o Bitcoin estava subindo. Mas agora eu tinha tudo para a euforia ser maior ainda. O Trump tá no poder, o Bitcoin tá subindo e o povo tá maluco. Só que eu já vi essa história antes. Então, o que eu tô querendo dizer com isso é que, beleza, ele rompeu a alta histórica e, da mesma forma que isso aconteceu, eu lembro no comecinho de 2020, isso aconteceu, cara, comecinho de 2021 começou a romper o alto histórico e o negócio começou a subir, subir, subir. Em março, ele já tinha chegado no limite. Aí ele caiu e em outubro ele bateu aquele mesmo limite, mas ele não foi acima. Então, tecnicamente, em março já tinha dado topo histórico. E nas altcoins foi em março, porque em outubro só o Bitcoin voltou a retestar o topo. As altcoins não. Então, tecnicamente, o topo verdadeiro foi em março. Então, assim, rompeu a alta histórica, passou 2 meses, acabou a festa. Acabou a festa. E eu vejo o pessoal falando, não, só tá começando. Inclusive esses mesmos caras, Augusto Beck, os criptomaníacos, os mesmos caras que parece que não aprendem com os próprios erros, falando a mesma merda, não, porque essa alta vai até o final de 2025, e talvez vá. Só que o que eles não falam é que da mesma forma que o negócio começou em 2020, e realmente começou em 2021, na verdade, erro meu. 2020 ele estava ainda perambulando de lado. Começou em 2021, mas ele começou em 2021 e se você pegar o gráfico de abril até setembro, meio que foi uma grande andada de lado. Ele caiu 50% e depois subiu de novo para onde ele estava e começou a cair. Então, tecnicamente, o topo histórico significativo, tipo de subir um monte, aconteceu nos primeiros 2 meses depois do rompimento. Então esses caras ficam falando tipo, não, porque talvez no final de 2025 ele comece a cair. Eles não falam que em 2021, nos primeiros 3 meses, o topo já estava definido. E que depois ele só retestou o topo
e sei lá, ele rompeu o topo, mas assim, o topo em março, abril de 2021 era 64 mil, o topo em outubro era 69 mil, isso é uma merda completa, a mesma coisa, é basicamente a mesma coisa. Então, eu não duvido nada que esse ano talvez aconteça exatamente a mesma coisa. Não, 2020, final de 2020, até final de 2025 vai. Eu acho que se o filme se repetir, primeiro, o Bitcoin, ele, por exemplo, em 2013 ele fez mais de 20 vezes de valorização. Em 2017, 2020, em 2013 eu acho que ele fez mais de 50 vezes de valorização. Em 2017 foi 20 vezes depois de romper o topo. Em 2021, rompeu o topo, ele só fez 3 vezes. Foi de 20 mil dólares para 60 e poucos. 3 vezes. Agora ele rompeu o topo e o pessoal, se chegar a 120 mil, o pessoal já tá, tipo, o pessoal não acha que vai mais. Ou seja, se ele fizer 2x, tipo, o topo foi 70 mil, se ele fizer 140 mil já é muito. O povo já está considerando 120 mil muito. E sinceramente, eu, passando por tudo que eu passei, eu não sei nem se eu não vou manter a meta que eu tinha mantido em 2021, de 100 mil, talvez 110 mil, e eu já começo a meter o pé, a tirar o meu dinheiro. Porque eu já vi esse filme antes. E esse filme ele vai acontecer assim. Vai bater 110 mil, talvez 120. Sendo otimista, 140 mil. O pessoal vai vibrar. Ele vai cair para uns 80 mil. Talvez se repetir o padrão de 2021, ele volte para 130, 140, 150 mil, mas não vai muito além disso, e depois ele começa a cair de novo por qualquer motivo que eu não sei. Ou pior, porque em 2013 o que ele fez? Ele fez um topinho e depois fez um topão. Em 2017 aconteceu mais ou menos a mesma coisa, ele fez um topinho, depois fez um topão. Só que o topão já era menor do que o topão de 2013. Em 2021, os dois topos foram iguais. Então, se isso for uma tendência, nada garante que o topo de agora seja o maior, aconteça em uma questão de meses, talvez até março, talvez até abril, talvez até em dezembro, talvez até em janeiro, porque rompeu agora. Daqui 3 meses já é janeiro, já vai passar, já passa os 3 meses, da mesma forma que em 2021 rompeu o topo em novembro, e em abril, passados 4, 5 meses, já estava batendo topo. Então nada impede que saia em fevereiro, ele já bata o topo e caia. E aí o pessoal vai falar, não, mas ele está caindo para subir mais. Então, sei lá, ele sobe até 140 mil, corrige até 80 mil, sobe até 110 mil, e todo mundo acha que pelo menos ele vai bater de novo até 140 mil, porque vão fazer a narrativa de que não, mas veja bem, 2021 foi assim, assado, e não bate. E ele começa a cair de novo, e de novo, e de novo, e aí todo mundo vai falar que abaixo de 70 mil ele não cai mais, aí ele cai abaixo de 70 mil, aí vão falar que abaixo de 50 mil não cai, aí cai abaixo de 50 mil, cai até, sei lá, 20 mil, talvez até 15 mil, e depois vem o outro ciclo, mas cada ciclo sendo mais fraquinho do que o anterior. E, enfim, é basicamente essa minha odisseia com o mercado cripto e que me faz ficar meio escaldado com esse mercado e a não confiar muito nele, porque, assim, os padrões que eu vejo é o seguinte: ele está valorizando cada vez menos, e o que eu vivi na pele, quando ele resolve valorizar bastante, como está acontecendo agora, é rápido e nunca é o quanto você gostaria que fosse. Então, o pessoal estava marcando como alvo 100 mil, chegou em 70 mil e não foi mais. O pessoal agora está marcando como alvo 120 mil, os mais conservadores. Talvez ele não chegue nem 110 mil, talvez se bater 100 mil já seja muito. Ou talvez não, talvez por estar todo mundo meio desanimado dessa vez, ele surpreende e vá para 500 mil dólares, mas eu duvido muito. E enfim, essa é a minha história com o mercado, essa é a minha odisseia com esse mercado que é muito bom, mas é também muito cruel se você não souber jogar o jogo.
e jogar ele direito. Então é isso. Obrigado realmente, porque esse podcast, de certa forma, ele foi muito pessoal. Ele não foi pessoal no sentido de eu falar coisas muito pessoais, mas eu falei de muita coisa. Eu lembrei de muita coisa quando eu fazia esse programa. Eu acho que ele não vai dar nem metade das visualizações que deram os que eu fiz com a Treta, do Petri, do Thiago do Petri, mas sinceramente eu achei esse podcast muito, muito melhor, porque ele foi muito mais honesto e muito mais útil do que aqueles lá. Aqueles lá fofoca cash, aquilo lá. Isso aqui eu achei mais útil para quem ouvir até o final. E sei lá, o recado final desse podcast é: fique esperto. Se você está com todo o seu dinheiro, se é a primeira vez que você está nesse mercado, você está nessa cena de escutar os caras, Augusto Beck, os criptomaníacos, investidor smart, investidor inteligente, investidor não sei o quê, fique esperto, toma cuidado e tenha em mente que geralmente, quando começa a subir rápido assim, é porque logo logo vai começar a cair, e quando cai é que é o problema, porque não cai rápido. Cai de forma gradativa, então demora para você perceber. E quando você percebe que a queda foi grande, já passou meses, e daí você percebe: nossa, fiz merda, não vim de lá atrás. E aí é tarde, porque você já está preso, você já está acreditando que vai subir sempre. Então assim, eu honestamente consegui fazer um bom lucro, mas eu não vou ter muita paciência, eu não vou ter a paciência que eu tive, porque falam que você tem que ter paciência no mercado cripto, que daí as coisas vão acontecer errado. Você tem que ser meio explosivo, você tem que ver, você tem que ser meio reativo, meio intuitivo, você tem que ver, tá subindo, não tá dando resultado, não tá, se não tá, tchau, entendeu? Tchau. Por exemplo, tem uma meta que eu tô acreditando muito que vai subir, mas honestamente eu tô pensando se até 1º de janeiro a XRP, Ripple, ela não começar a fazer a grande alta que eles estão falando que ela vai fazer, eu vou vender essa merda, eu vou colocar ou em real ou no próprio Bitcoin. O próprio Bitcoin, se começar a enrolar demais, eu vou tirar a maioria e eu vou tacar o foda-se, porque eu já vi esse filme antes e eu sei que quando se trata de alta, não tem enrolação. A alta mesmo ela acontece sem enrolação. Se começou a enrolação na alta, é porque a alta acabou. E em 2021 ela acabou em abril de 2021. Outubro de 2021 foi meio que um arrefecimento, um joguete de sorte. Mas se você vê o mercado que compara, que faz uma média de porcentagem de quantas moedas valorizaram, você vai ver que o topo realmente foi no começo de 2021. Pelo menos as altcoins. O Bitcoin, ele fez um outro topo, mas foi um topo medíocre, que sei lá, tipo, fez 7% a mais do que o topo de abril de 2021, ou seja, não quer dizer nada, não foi um topo real, foram 2 topinhos. Então e a alta histórica aconteceu quando aconteceu no final de dezembro de 2020, em abril de 2021, 4 meses. Então assim, rompeu agora, sinceramente, pra mim, fevereiro já é fim de festa, entendeu? Eu não quero dar uma de profeta, eu não sou especialista, não vejo curso sobre isso. Eu só sou mais um Zé que achou que ia ficar rico com esse mercado, que achou que ia ganhar bastante dinheiro, ganhou e perdeu tudo por ser um idiota arrogante que não vendeu as coisas certas. Eu só estou avisando algum aleatório, algum maluco que caiu aqui de paraquedas. Se você tem dinheiro em cripto, e você está eufórico, acreditando que vai para 300 mil, vai para 500 mil, vai para não sei quantos mil, sossega e bota na sua cabeça que a partir de fevereiro, tudo que vier é fim de festa, é lucro, é sorte, venda. Ok? Não precisa acreditar em mim. Eu não sei nem se eu vou fazer isso, porque você falar é muito fácil, você fazer é diferente. Eu falei, não, eu vou vender no topo, eu sou esperto, vou vender no topo e não vendi nada no topo. Então, eu não estou dizendo nem que eu vou fazer isso que eu estou falando para vocês. Então, se vocês não querem fazer, não faça, sabe? Continue na tua estratégia. Mas o que eu acho que vai acontecer é um fim de festa em fevereiro. É um palpite, não sei se estou certo, mas se eu tiver certo, é bem que esse podcast podia explodir e, sei lá, alguém podia me dar muito dinheiro por eu estar certo, mas isso daí não vai acontecer. Mas, enfim,
Basicamente é isso. Eu acho que fevereiro de 2025 já é o topo, que todo mundo acha que vai até o final de 2025. Não vai. Não vai. O topo quando ele começa, ele termina. A Bull Run, quando ela começa, ela já termina. Ela já começa terminando. Porque são 3 anos, 2 anos e meio de moedas, Bitcoin e altcoins andando de lado, subindo muito pouco, para 2 meses de loucura, euforia, e depois são mais 2 anos amargando. Então, assim, é um mercado que, no fim das contas, ele exige muito de você em momentos-chave, e você precisa ser muito maduro nesses momentos, porque senão você vai amargar. E o que é amargar? É ver o seu dinheiro não mudando nada, e os anos passando, e você pensando, porra, pelo menos se eu deixasse esse dinheiro numa Selic, eu ia estar ganhando lá meu jurinho e eu ia estar estável. Mas eu estou com esse dinheiro em cripto e eu não recebo juros, eu não recebo nada. Ah, mas tem os negócios que pagam. Tem, mas é difícil, é chato, é inconveniente. E é para idealista. Eu não sou idealista, eu sou um cara pragmático. E eu tô nessa para ganhar dinheiro. Muito bonito a ideia do Bitcoin, de descentralização e tudo mais, mas eu tô nessa para ganhar dinheiro. E quem tá nessa para ganhar dinheiro, a verdade é que existem momentos muito chaves que, se você não aproveita, você vai amargar. O que é amargar? É você ver seu patrimônio derretendo, você ficando mais velho, a vida passando e você não progredindo porque você foi um idiota no momento que você tinha que ter sido realmente inteligente. Mas eu ainda sou jovem, eu não sou tão jovem quanto naquela época. Naquela época eu era muito jovem, e por ser muito jovem eu fiz muita merda com o meu dinheiro. Agora eu não sou mais tão jovem, eu tô vendo mais ou menos o mesmo filme acontecendo, e espero, eu não vou dizer que eu vou, mas eu espero conseguir ter a maturidade para fazer a coisa certa no momento certo. Então é isso, eu acho que esse podcast ficou bem longo, eu não sei, eu vou ver agora quanto tempo deu esse programa. Nossa, deu muito tempo, deu mais de 1 hora. E ainda tem a segunda parte que eu gravei primeiro, que é a parte dos merchants, que eu vou deixar no finalzinho. Mas escuta o merchan, dá aquela ajuda aí. E cara, que loucura. Eu realmente precisava muito falar sobre isso, porque, nossa, foi mais de 1 hora de programa. Meu Deus. Mas é isso. Obrigado pra você que tá até aqui. Obrigado para as 2 pessoas que chegaram até o final do programa, que eu sei que a retenção desse negócio é um negócio absolutamente patético. Mas é isso. Obrigado pelos 2 esquizofrênicos que conseguiram tancar isso até o final, e até a próxima. Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo podcast, e aquele ditado clássico, aquele ditado milenar: quem com ferro fere, com ferro será feriado. Então, feriadou, eu não sei se feriadou aí, mas feriadou aqui. Aqui é feriado, para mim é feriado. Eu não sei se é para você. Eu não sei, também tem agora essa discussão de escala 6x1, que quer acabar com a escala 6x1. Para quem está na escala 6x1, amanhã não é feriado, né? Eu acho que amanhã o povo vai ter que trabalhar. E na verdade tem muita gente trabalhando hoje, muita gente, quem promove festa, é dono de bar, está trabalhando hoje, pelo menos na minha cidade. Mas eu não estou, eu estou folgando. Para mim é feriado e é isso aí, basicamente. Então nesse programa eu vou falar sobre, eu vou tentar manter a linha de raciocínio sobre criptomoedas e mais especificamente o Bitcoin. Antes disso, tem o meu canal secundário, eu sempre deixo a música principal, a última música, e o canal. E também tem uma música que acho que é a mais famosa do canal, que é uma música de comédia, que faz tempo que eu fiz, mas eu vou deixar também porque ela, não é que ela viralizou, mas por algum motivo ela ficou famosa. Então é isso aí. E vamos lá. Na verdade, eu tô pensando em deixar essa parte, eu já sei o que eu vou fazer, cara. Porque eu demoro pra pegar no tranco. E aí a primeira parte do podcast vira uma enrolação do caralho. E por isso que a retenção vai lá embaixo. Então eu vou fazer um teste. Essa parte que vocês estão ouvindo, ela vai ficar no final, na verdade, né? E eu vou começar o podcast, eu geralmente faço meio no começo, dessa vez eu vou fazer só no finalzinho, só para quem é true mesmo ir pro canal secundário, se quiser, se gostar, né? Mas vamos lá.